Para acompanhar as cartas, inscreva-se, ative o sininho das notificações e marque todas. Assim, você será notificado cada vez que a sequência for gerada. Gratidão. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequências de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro, de verdade espiritual, retorne uma e outra vez a este nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental aos altos e baixos das energias espirituais da consciência, nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo de auto-obstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo das narrações de minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais e emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência, e assim essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa a sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Após tudo o que foi dito anteriormente e depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque lhe pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico, ou ser, ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm, mas como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas, e a consciência inteira está inundada com raios da consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Nesta situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, e ela tem que interpretá-la em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante e assim interrompi o funcionamento de seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver estas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que ouvirem estas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareceram os sacrifícios de animais no Templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente de magnificência, grandeza e poder ativo ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Estas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus sentado no alto, em alguma parte do céu, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo o que ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar,
Vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem esta ponte entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza de aquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem este conhecimento que revelará a natureza de seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser, eterno, infinito e consistente, e isso é o que vou revelar. Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima eleitos pelo meu canal são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgidos de relações de causalidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tais como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem, de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, estas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isso é claro. Você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal, do desfrute dos prazeres e da satisfação física e emocional. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena e, apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu seu ser físico é imenso, não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade. A vontade para autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material, o Sol e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o Sistema Solar, as galáxias de estrelas e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente, e também dependente, do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens no, e foi extraído do fundamento de seu ser, e a totalidade da força, energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime-se em meus esforços em analisar para você os componentes espirituais da sua fonte do ser, você perceber que compreende o que estes componentes são e que você possui em uma medida muito, muito limitada, os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser.
Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo, espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo o que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência. Conhecimento, tornada visível. Não há, no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência, conhecimento é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência, dentro e além do seu próprio plano terreno de existência, o plano da matéria pesada e da forma sólida. A dimensão universal final de consciência, conhecimento, jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível, ela está em equilíbrio. É a única fonte de todo poder, sabedoria, amor, inteligência. A dimensão universal de consciência, conhecimento em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final. De consciência, conhecimento em equilíbrio. Veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência, conhecimento, não somente está no espaço. Ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção. Inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Esta intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência, conhecimento à vontade universal está em um estado de mútua retenção, com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal. Universalmente em equilíbrio, em mútua retenção. A partir dos quais têm tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência, conhecimento. Ela transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz de seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu Pai no céu e seu Pai em seu interior. Quando falava de seu Pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a este aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de pai, mãe, consciência em equilíbrio na consciência universal, conhecimento, onde o pai consciência é a inteligência universal e a mãe consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do pai consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio, com o instrumento da energia criativa da mãe consciência, o magnetismo. Uma vez que o instrumento do pai, mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem.
O impulso, vontade do pai. Consciência é atividade inteligente, em equilíbrio com o impulso. Propósito da mãe. Consciência, que é nutrir para a sobrevivência.